Abarca, oula que temos gentil maré, que venha o caro arré. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe mais uma análise literária, dessa vez O Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente, e eu vou utilizar essa obra para explicar um pouquinho do renascentismo, uma frase literária que eu adoro, particularmente adoro. Mas primeiro eu queria me desculpar porque eu tô postando menos vídeos e com uma frequência menor. Porque acabou de voltar minhas aulas, então tá uma confusão ainda, eu tô tendo que estudar bastante. Então eu vou postar, mas com menor frequência. E eu vou postar mais coisas de vestibular agora esse ano, porque aí fica mais fácil, né? Me ajuda a estudar e ajuda vocês também, e o conteúdo fica um pouco diversificado. Mas, antes de começarmos, eu queria mandar um beijo pra minha professora de literatura, que é uma das pessoas que mais me ajudam na hora de elaborar as minhas análises, porque eu utilizo das coisas que ela me diz pra passar aqui pra vocês. Então eu queria mandar um beijo pra ela, ela é a melhor professora de literatura da face da terra. E é isso, um beijo, prof. E agora, bora lá pro vídeo. A primeira coisa que a gente precisa saber, o que foi o renascentismo, qual foi suas características e o que foi o renascentismo para nós. O renascentismo foi um período de reflorescimento cultural, ou seja, as coisas começaram a dar uma mudada, vamos dizer, a cultura começou a florescer novamente. Também temos a mudança da visão teocentrista para antropocentrismo, ou seja, Deus deixa de ser o principal e agora o homem começa a ser o foco das histórias e dos contos e das poesias. O homem é o centro. Temos também a retomada da cultura clássica, o que eu acho muito legal, porque eles pegam inspiração lá dos gregos e dos romanos, o que deixa uma literatura e uma arte muito bela. Michelangelo tem muita inspiração clássica e aí por aí vai. Temos também como característica do renascentismo o uso da razão, ou seja, agora para explicar os fenômenos, para explicar o que acontecia, Deus não era mais a explicação, eles escolhiam fatos que comprovassem, ou seja, eles utilizavam a razão para explicar os fatos do cotidiano e diversos fatos aí aleatórios. Podemos perceber também nas obras tipos sociais bastante evidentes, principalmente nessa da Alta da Barca do Inferno e nos outros autos do Gil Vicente. E a linguagem era coloquial, o que eu acho muito bonito, porque é formal. É bem difícil de ler, mas eu acho muito legal. Vamos começar agora com a análise do livro. A primeira coisa que vocês precisam saber é que auto significa uma peça teatral, ou seja, o auto nada mais é do que uma peça. Até a forma de leitura é do jeito que você leria uma peça. Caráter religioso, obviamente, o Alto da Barca do Inferno. E isso acontecia muito, porque já estava começando a criticar um pouquinho a religião. Por mais que o Papa fosse o poder centralizado ainda, as coisas estavam começando a mudar. E aí eles começaram a criticar um pouquinho a religião, trazendo um pouco dos conceitos humanistas e etc. O livro, ele representa o julgamento final, ou seja, se a pessoa, quando morre, iria para o céu, para o paraíso, ou lá para o inferno. Essa obra tem grande apelo moral. O cenário dela é um porto com duas barcas, a Barca da Glória e a Barca do Inferno, uma comandada pelo diabo e a outra comandada por um anjo. E a sátira e o julgamento, eles são presentes nessa obra, ou seja, ele é uma obra que tem muitas coisinhas subentendidas, talvez, meio que indiretinhas, que eu acho muito interessante de você ir observando ao longo dessa análise aqui comigo. Para o resumo do livro. O livro é muito rápido de ler e basicamente é quem foi para a Barca do Inferno e quem foi para a Barca da Glória, basicamente. O livro começa quando os mortos começam a chegar e o primeiro a chegar é um fidalgo. O que é um fidalgo? O fidalgo é o personagem que representa a nobreza. Ou seja, quando ele estava em vida, ele tinha muito luxo, ou seja, ele esbanjava luxúria. E ele vai falar com o diabo, ele pergunta pro diabo onde é a barca do céu, só que ele não consegue entrar por causa dessa luxúria. Ou seja, ele acaba indo pro inferno, mesmo usando o argumento de que ele tinha deixado muitas pessoas na terra rezando por ele. Ou seja, não adiantava nada o cara ter deixado pessoas rezando e ele ter rezado, sendo que ele não fez nada de bom e ele esbanjou luxúria por aí. O segundo a chegar foi um agiota,
e ele representava a ganância e a avareza. Ele também tentou entrar na barca da glória, mas não conseguiu e acabou indo pro inferno. O terceiro a chegar é um parvo. O que seria um parvo? Parvo é um tolo, é uma pessoa mais modesta. E por causa de sua modéstia, ele acaba conseguindo entrar na barca da glória. Por causa dessa, talvez, inocência dele. Ele acaba conseguindo entrar na barca da glória. Para chegar, é um sapateiro, que por mais que fosse, né, uma pessoa de menor... como eu vou explicar? De menor renda e tal, ele, por roubar os clientes, acaba indo para a barca do inferno, mesmo que tenha sido uma pessoa humilde. A quinta pessoa que chega é um frade com a sua amante. Até aí você já percebe que o negócio vai esquentar. Porque o frade, como acho que vocês sabem, é uma representação da Igreja Católica. Só que quando ele chega com a sua amante, mesmo que ele tenha dedicado sua vida inteira para a igreja, ele é condenado à barca do inferno por ter tido uma amante, por ter infringido os ideais cristãos e católicos. Ou seja, ele é mandado para a barca do inferno junto com a amante, e isso representa um pouco do moralismo religioso. A sexta pessoa que chega na barca do inferno, pra mim, é a melhor personagem de todas, porque eu acho ela muito... Não sei nem explicar. Eu adoro esse personagem, que é a Brisa Vaz. Quem é Brisa Vaz? A Brisa Vaz era considerada feiticeira e também uma cafetã, talvez, vamos dizer assim. Ela alcoviteira. É que eu não consigo decorar essa palavra. Ela era uma alcoviteira. Ou seja, ela cuidava de prostituição. Achei aqui, eu tava procurando onde tá essa parte do livro. Tá assim, ó. E o diabo fala assim pra ela: que é que haves de embarcar 600 virgos postiços e 3 arcas de feitiço. Ou seja, aqui dá pra gente entender que ela prostituía meninas virgens e também enganava os caras dizendo que elas eram virgens. Ou seja, virgos postiços seria imitação de ímen. Que eu acho, né, bem pesado pra ter colocado naquela época. Então era uma crítica muito, muito forte. O personagem que chega até as duas barcas é o judeu. Não, a barca da Glória não quer levar o judeu por ele não acreditar nos conceitos cristãos. Ele não acreditava em nada daquilo. Então, o que acontece? O diabo acaba levando ele, só que não dentro da barca. Nem o diabo quer levar o judeu. Leva o judeu e seu bode e eles são rebocados pela barca, ou seja, eles vão, tipo, carregados pela barca. Próximos personagens são o corregedor e o procurador. Eles representavam os caras da justiça e os dois também são condenados à barca do inferno por usarem a justiça em benefício próprio, ou seja, eles manipularam a justiça em vida e assim foram condenados ao inferno. O próximo personagem é o enforcado. Ele acredita que por ter sofrido a pena por seus crimes durante sua vida, né, que ele foi enforcado por seus crimes, ele seria perdoado na hora de chegar à barca. Só que ele teve que ir pro inferno do mesmo jeito, porque seus crimes não foram perdoados e ele teve que ir junto com o resto. Por fim, chegam 4 cavaleiros, e estes 4 cavaleiros são recebidos de braços abertos na Barca da Glória por terem lutado pelos ideais cristãos e por terem, mesmo tendo matado muito, etc., eles, por terem lutado pela Igreja Católica, eles são recebidos de braços abertos na Barca da Glória. E é basicamente isso, é uma história muito simples, mas com bastante crítica, que eu acho bem interessante. Esses livros normalmente têm muita crítica, tipo, entre linhas, sabe? O que eu acho muito legal. Eu recomendo para as pessoas lerem, mesmo que não caia. Eu sei, gente, não cai em vestibular, pelo menos eu acho que não. Os que eu vi na Unicamp não cai, nem na USP. Porém, é um livro muito legal para você entender um pouquinho dos conceitos do renascentismo e do classicismo. Foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal para mais vídeos como esse. Curtam o vídeo e comentem outros livros que vocês querem que eu faça análise, que eu prometo que vou ler e analisar direitinho. Porque pra mim é muito legal analisar livro. E é isso. Um beijo e até a próxima.